chegarem aos sentimentos. A Bíblia nos orienta a não nos cansarmos. Amém? A Bíblia diz assim, lá em Gálatas 6, versículo 9, que nós devemos não nos cansemos de fazer o bem. Então, a Bíblia nos orienta a não nos cansarmos. Eu creio que manter-se nesse estado sem buscar o descanso. E o descanso está em Jesus Cristo. Amém? O descanso está em nós respeitarmos os nossos limites. O descanso está em nós respeitarmos os princípios bíblicos. Porque quando nós quebramos o princípio do descanso, nós colhemos os efeitos em nossas vidas. Então, quando o diabo vê alguém cansado, aquele que está só vivendo por viver, está exausto, o diabo ele não tem muito trabalho para destruir essa pessoa. Ele começa principalmente dentro de casa. Dentro de casa, irmãos, porque o diabo ele quer destruir as famílias. Então ele começa ali dentro da casa da pessoa. A pessoa vai se cansando, esgotada, e vai ficando nervosa. E daí a pouco ela está se movendo pelo que ela sente, ela está se movendo pela carne, e a destruição vai acontecendo. Então nós vamos ver aqui o primeiro personagem bíblico, que esse aqui é clássico. O que ele fez por estar cansado foi um prejuízo muito grande e que não teve como ele recuperar. Por isso que é importante nós andarmos na presença do Senhor, desfrutando daquilo que Ele tem para as nossas vidas, respeitando os princípios, porque, irmãos, tem coisa que a pessoa perde que ela não recupera. Tem coisa que não tem como recuperar. O cansaço tira a visão e não deixa a pessoa raciocinar direito. Foi o que aconteceu com Esaú. O primeiro exemplo que eu quero dar está em Gênesis 25, versículos 29 e 30. Você pode abrir, quem não trouxe a palavra, acompanha aí na projeção, Gênesis 25, versículo 29 e 30. Aleluia. Os irmãos conhecem bem a história de Esaú e Jacó. Esaú, o primogênito, e Jacó, aquele que era o espertinho, o usurpador, e começou aqui na vida do seu irmão. Ele alcançou uma grande vantagem por causa do cansaço do seu irmão. Veja bem, versículo 29. Jacó cozera um guisado e veio Esaú do campo e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Edom significa vermelho. Esse guisado era um guisado de lentilhas e elas, cozidas há muito tempo, ficavam com uma cor avermelhada. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E ele comeu, bebeu, levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Uma pessoa cansada, ela fica desatenta. Nós vemos aqui por 3 vezes ele falando do seu cansaço. E, queridos, veja bem o que aconteceu na vida desse homem. Por isso, é estudando esses personagens e vendo prejuízos
que aconteceram na vida dessas pessoas por causa da exaustão, é que nós devemos cuidar dessa área em nossas vidas. Tem hora que tem que parar. Tem hora que tem que deitar, dormir, descansar. Ter uma noite de sono para refazer as forças. Esaú, ele estava trabalhando e ele veio. E o primeiro prejuízo dele, ele agiu precipitadamente. Uma pessoa cansada, ela tende a agir precipitadamente, irmãos. Por isso é que muitas vezes, algumas pessoas vêm conversar comigo depois do culto. E eu chego aqui por volta de 18 horas. Então, para chegar às 18 horas, eu tenho que me arrumar, começar a me arrumar. A partir das 17 horas. Mulher demora mais um pouquinho para se arrumar. Então, aí a gente vem, prega. Nós sabemos que um trabalho de uma pregação de cerca de 50 minutos corresponde a um dia de trabalho pesado. Então, quando nós terminamos de ministrar, a unção, ela vai fluindo e a gente tem que recuperar. Então, muitas vezes, algumas pessoas vêm conversar comigo, e se são coisas que eu preciso aconselhar, eu digo, marca para a gente conversar, porque como muitas vezes eu estou cansada, pode ser que eu diga alguma coisa indevida. Amém? Eu não fui feita de pó de anjo. Eu admiro pessoas que depois de uma ministração oram e depois ainda querem aconselhar. É por isso que muitas vezes nós atendemos pessoas aqui que ouviram coisas absurdas. Então eu tenho esse cuidado. A pessoa está conversando comigo, eu estou ligada, falando com o Espírito Santo, para que eu possa falar algo que vai te edificar e que vai te ajudar. Amém? Então ele agiu precipitadamente. A pessoa cansada, ela fica sem visão. Esaú não viu o futuro. Existem pessoas que agem, irmão, sem pensar no futuro. Hoje, perdem oportunidades e amanhã, depois de 3, 4, 5 anos, vão chorar, porque aquilo ali não vai voltar. Isso acontece muito com jovens. Jovens que não querem estudar. Jovens que não valorizam a santidade. Então, aconteceu aqui, ó. Um homem cansado, ele não viu o futuro, ele viu o aqui, o agora, e ele desvalorizou o seu direito de primogenitura. Isso era algo muito importante na vida dele, ele jamais poderia ter feito isso. Então, uma pessoa cansada, como eu disse, a carne, ela fala mais alto. Esaú, ele estava ali naquele momento com os olhos maior do que o estômago. E tem pessoas que vivem assim, que têm os olhos maior do que o estômago. E depois de anos e anos se arrependem, porque foram guiadas não pela mente, mas pelo estômago, e aí não tem volta, aí começa a sofrer. Então, olha o prejuízo, irmãos, na vida desse homem. Isso aqui é muito sério, isso aqui é muito forte. Dá para a gente ler a história dele e ver. Porque depois, quando ele viu que realmente ele perdeu, ele chorou amargamente, ele guardou mágoa, ele desejou matar o seu irmão. Porque o que ele tinha de mais valor, ele trocou por um prazer momentâneo. Não perca o que você tem de valor. Não entregue o que você tem de valor por prazeres momentâneos. Então, ele abriu mão da última coisa para obter uma coisa imediata. Uma simples refeição. A Bíblia diz: então replicou Esaú: eis que estou a ponto de morrer. Logo, para que me servirá o direito de primogenitura? Ele exagerou. Tem gente que fica cansada com uma situação e diz assim: eu não aguento mais, eu estou morrendo, mas não está. Porque Deus, ele não permite situações em nossas vidas que sejam maiores
do que aquilo que nós podemos suportar. No entanto, se nós fizermos o que nós não devemos fazer, nos cansando, então nós vamos ficar desse jeito. Mas aqui ninguém vai ficar assim. E se tem alguém assim, tinha, porque o Senhor vai curar nesta noite para a glória do nome dele. Aleluia! Então ele exagerou. Irmãos, uma coisa que o povo de Deus tem que ser liberto é de ficar exagerando com as coisas. Tem gente que para que os outros se compadeçam da sua situação, exagera com a história que ela vai contar. Nós tivemos uma reunião com uma pessoa e estávamos falando em questão de números. E a pessoa falou assim, não, para a gente é 100. Nós queremos 100 porque é 100. Eu pensei assim, meu Deus, eu já sabia da situação. E eu sabia que não era 100. Eu sabia que ali era 20. E a pessoa estava exagerando. Irmãos, para que essas coisas? Não tem necessidade disso. Olha, ele exagerou. Ele não estava morrendo. Ele não ia morrer de fome. Ele estava cansado, com fome e com vontade de comer. Mas ele não ia morrer. E ele aumentou ali, trocando aquele prato de lentilha pelo seu direito de primogenitura. Então, queridos, existem pessoas que focam no aqui e agora e acham que o amanhã nunca chegará. Naquele momento ele não pensou no dia de amanhã. Isaú perdeu a bênção da primogenitura que tinha 3 elementos importantíssimos. Ele não podia ter negociado. Primeiro, até o estabelecimento do sacerdócio araônico, o cabeça da família, ele exercia direitos sacerdotais. Então, ele tinha o seu direito de primogenitura, ele exerceria essa função sacerdotal, uma autoridade. E que ia fazer aquela ligação da família, ele com Deus. Ele jogou fora isso. Irmãos, a nossa vida espiritual é algo mais precioso que nós temos. A comunhão com Deus. E a pessoa cansada, ela dificilmente mantém uma comunhão com Deus. Ela fica cansada de ler, de orar, de ler a Bíblia. Eu lembro que o pastor Zé Rodrigues disse que ele tinha uma pastora, e que essa pastora, ela trabalhou no campo muito tempo e ficou estressada. Ela era sozinha. Ela ficou estressada. E ele disse que chegou lá no campo para atender, porque ela estava doente. Ela começou a entrar numa depressão de tanto trabalhar. E aí o pastor Zé Rodrigues, ela chegou lá e falou assim, olha, você vai ficar 1 mês só descansando. Você não vai ler Bíblia, você vai só descansar, porque ela estava esgotada espiritualmente. Então, ele perdeu isso daí. Abraão tinha a promessa edênica de esmagar a cabeça da serpente, então ele jogou fora a autoridade por causa de um prato de lentilha. Ele, como primogênito, ele estava na linha da bênção. A bênção vinha para ele, era dobrada. Então, ele tinha dupla porção da herança, então ele perdeu tudo isso. Irmãos, como começou? Com cansaço. Então, não é algo sério, não é algo que nós devemos considerar? Amém? Depois da morte do pai, o primogênito era dotado de superioridade política, social e moral. Veja o tanto de coisa que ele jogou fora. Porque ele disse que estava cansado, estava para morrer e ele queria comer aquele guisado. Então, eu tirei algumas lições que eu compartilhei com os irmãos e estou aplicando na minha vida. Estou aplicando na minha vida. Não venda a sua alma por sensações. Não venda a sua alma por sentimentos. Não venda. 15 minutos de prazer, fazer uma refeição ou alguma outra coisa, por uma eternidade de desgosto e tristeza. Nós conversamos com uma pessoa
que não é daqui, esses exemplos que eu conto, irmãos, não são da igreja, mas e sem mencionar nomes, vocês nunca vão saber. Então, mas para mostrar que nós precisamos cuidar. Nós conversamos com uma pessoa que essa pessoa fez isso. Foi um momento só. E essa pessoa já tem mais de 10 anos que essa pessoa vive num desgosto total, numa condenação total, por um momento. Foi um momento. Terceira lição: não deixe os seus impulsos te fazer sacrificar o que é de grande valor. Não pense que por falta de algo você vai morrer. Não morre. Não morre. Você não vai morrer por falta de dinheiro, você não vai morrer porque alguém te abandonou, você não vai morrer porque não casou, você não vai morrer porque alguma coisa está acontecendo. Se você tem comunhão com Deus, se você descansa em Deus, se eu descanso em Deus, se eu tenho comunhão com Deus, se nós descansamos em Deus, se nós temos comunhão com Deus, se nós confiamos no Senhor, não vamos. Nós temos um Deus que é sobrenatural e que não conhece causas impossíveis. Ele não conhece. Aleluia. Não deixe o seu estômago comandar o seu cérebro. Dê ordem. Dê ordem. Aleluia. Se o médico falou para você não comer determinada coisa, não coma. Posso ouvir um amém aqui, irmãos? Eu conheço uma pessoa que o médico proibiu. Essa pessoa tem pressão alta, tem diabetes, proibiu de comer sal. Essa pessoa vai lá, enche as coisas de sal e come. Aí fica morrendo. Esaú, o espírito de Esaú está repreendido em nome de Jesus. Então não deixe o estômago comandar o seu cérebro. Quinta lição que eu tirei aqui. Irmãos, dá para tirar mais lições, mas é porque eu quero falar de outro. Aprenda algo. Todas as maçãs do diabo, preste bem atenção, o diabo está dando uma maçã linda, vermelhinha, suculenta. A casca ali, ó, tá maravilhosa. Tá saindo aquele cheirinho da maçã. Mas eu quero te dizer uma coisa. Não coma. Porque as maçãs do diabo, elas são cheias de vermes. Diz isso para quem está do seu lado. Olha, não coma a maçã do diabo, não. Porque elas estão cheias de vermes. Tem gente que diz, irmãos, que o fruto lá era uma maçã. A Bíblia não diz isso. Amém? Quando eu falo isso, não significa que eu estou dizendo que lá no Éden foi uma maçã, porque lá a Bíblia não fala isso. Amém? Segundo, o diabo tira vantagem sobre os cansados. Por isso aguarda atacá-los cruelmente. Deuteronômio 25, versículo 17 e 18. Aqui Deus está falando, orientando, e ele diz assim: lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como te saiu ao encontro no caminho e feriu na tua retaguarda todos os fracos, os que iam após ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus? Então os amalequitas, inimigos de Deus, que tiveram origem lá no casamento de Esaú, e depois eles foram inimigos do Senhor, do povo de Deus, e perseguiram, e Deus deu uma ordem expressa para que o povo de Deus destruísse. Deus disse que ia apagar a memória de Amaleque da terra. E o povo de Deus sofreu, porque as oportunidades que Deus deu para que eles destruíssem, eles não destruíram. Até que quando chega lá em Ezequias, ele destrói definitivamente. Mas o que acontece aqui? O diabo tirou proveito daquele povo que estava saindo do Egito e aqueles que ficaram para trás, cansados, e foram se afastando do meio do povo.
Então, uma das coisas que acontece, a pessoa cansada, ela vai se afastando. Ela vai se afastando. Então, o diabo, ele é cruel. Isso aqui, irmãos, trouxe para Deus algo, um decreto para os amalequitas, porque eles foram, olha o que o Senhor diz, eles foram no caminho e feriram na tua retaguarda todos os fracos, pessoas que não tinham condições de se defender. Então, o diabo entrou cruelmente e destruiu exatamente essas pessoas, estando tu cansado e afadigado. Então, Deus irou-se contra os amalequitas. E o diabo, ele faz assim, ele ataca os enfermos, os desfalecidos, os cansados, aqueles que vão se afastando demais por causa do cansaço. O cansaço diminui o ritmo, a pessoa não quer ler a Bíblia, ela não quer orar, ela para de crescer, ela fica desanimado. E aí o espírito dos amalequitas vem e destrói. Nós aprendemos aqui que as ovelhas devem andar juntas, recebendo do mesmo alimento, crescendo juntas, amém, queridos? Aleluia. As ovelhas que se afastam, elas pegam carrapicho. Pegam carrapicho, se machucam e dão problema. Então, nós aprendemos algo aqui. Então, numa situação de cansaço, nós temos que reconhecer o nosso estado, nos humilharmos, amém? Confessarmos ao Senhor e pedirmos ajuda. Nós precisamos fazer isso. Senhor, eu estou cansado, eu extrapolei. Eu estou falando aqui, irmãos, não é do cansaço normal do dia a dia, não. Eu estou falando de algo forte, como esses exemplos que nós estamos vendo aqui, amém? Quero deixar tudo bem claro. Então, Moisés é um exemplo de alguém que estava cansado e que clamou a Deus, que pediu a ajuda de Deus, porque o povo estava reclamando, ele estava cansado, e o povo chega para Moisés e diz assim: olha, Moisés, nós estamos com saudade da cebola, do alho poró, de tudo que ficou lá no Egito. E nós queremos carne. Nós queremos carne. E Moisés ali não tinha o que fazer. E ele estava cansado. E ele clamou ao Senhor. Ele pediu ajuda a Deus. Amém? Então você vai ver isso lá em Números 11. Eu não vou ler os textos. E você vai ver também lá em Números 20. Um exemplo de um cansaço na vida de Moisés. Onde o Senhor falou para ele tocar na rocha. E ele estava cansado. E ele estava nervoso e ele desobedeceu a Deus. Ele fez o que não era para fazer. A exaustão faz com que as pessoas façam aquilo que não é para fazer. Então nós temos que nos cuidar. No caso aqui deste povo que foi atrás, que estava cansado e que os amalequitas destruíram. Os amalequitas destruíram. O diabo, se a pessoa não se cuidar, ele destrói. Porque esse é o trabalho dele. Irmãos, não vamos imaginar que o diabo tira férias. Que o diabo vai respeitar. Porque é pastor, é porque é obreiro. Não vai respeitar, ele não respeita ninguém. Não tem ninguém super-homem, super crente. Tem pessoas que são humildes na presença de Deus e que resistem ao diabo e têm autoridade de Deus para mandar o diabo para correr. Agora, se a pessoa está cansada, se ela quebrou o princípio, se ela está exausta, e aí vai esfriando, esse povo aqui era o povo da promessa, era o povo de Deus, e o diabo não foi lá e não destruiu? Então nós precisamos vigiar. Quais são as lições aqui? O lobo está de olho nas ovelhas fracas. Agora você vai dizer assim, em nome de Jesus, eu estou coberta pelo sangue de Jesus e eu tomo agora
a espada do Espírito e eu cego os olhos do lobo na minha vida e na minha família, em nome de Jesus. Segunda lição, não fique para trás, não ande sozinho, não pare de crescer. Não fique para trás, não ande sozinho, não pare de crescer. Deus quer que nós amadureçamos cada dia mais. Quando a pessoa está cansada e estressada, ela fica dominada e não é confiável e não tem forças para lutar contra o inimigo. Mas hoje eu declaro sobre a sua vida que você vai sair daqui fortalecido, revigorado. Você vai dizer, como o pastor Edilson disse aqui, diga ao fraco, eu sou forte. Aleluia! O que você tem que fazer, o que eu tenho que fazer, nós vamos fazer. E a parte de Deus, Ele sempre fará, porque Ele é fiel. Aleluia! O terceiro, para concluir, o cansaço congela o coração e causa isolamento e depressão. O cansaço congela o coração, para quem está anotando, causa isolamento e depressão. Este exemplo é o exemplo também clássico de 1 Reis, capítulo 19. Nós encontramos o profeta Elias, que viveu isso daqui, irmãos. Primeiro, Elias sozinho, ele desafiou os 450 profetas de Baal e os 400 de Azera. Mas ele ficou cansado espiritualmente. E o que aconteceu? Ele teve medo de uma pessoa. Olha só, irmãos, forte em Deus, ele enfrentou o exército mais poderoso da época, de tudo enquanto é feiticeiro, bruxo, que tinha, ele enfrentou. E depois, cansado espiritualmente, irmãos, ele teve medo de uma pessoa e se isolou. Então nós vamos ver aqui na vida de Elias. Primeiro lugar, ele se isolou e distanciou-se dos amigos. Ele foi para o deserto. Esse caso aqui não foi Deus que colocou ele no deserto. Porque o povo de Israel, quando saiu, que ficou ali no deserto, Deus permitiu, porque Deus queria tratar com aquela geração que era rebelde e desobediente. E o Senhor tratou. Uma viagem de poucos dias, eles passaram 40 anos. Aí alguém diz assim, Deus não coloca ninguém no deserto. Mas Ele permite. Não é assim? No caso de Elias, Elias foi. Ele foi. Não foi Deus que pegou Elias e colocou lá. Mas ele foi. Porque ele estava cansado. Segundo lugar, olha o que aconteceu na vida dele. Ele sentiu-se totalmente sozinho e achava que todos estavam tentando matá-lo. Aqui no versículo 14. 2 vezes fala sobre isso. Do 1 Reis 19. Ele diz assim, eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto. Todo mundo deixou Deus. Ele se achou só. Derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só. E aqui, irmãos, olha o que ele estava dizendo. E buscam a minha vida para me tirar. Ele achava que o Israel todo queria matá-lo. Então, ele sentiu-se sozinho. Ele sentiu-se esfomeado, sem forças e deitou-se. Ele foi para uma caverna com fome e ficou deitado ali. Ele se escondeu, ele teve pena de si, ele se queixou por não obter a recompensa, ele entrou em depressão. A Bíblia diz que ele orou, aqui versículo 4, olha, versículo 4, lê bem aí na sua Bíblia. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, veio, se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte. Pessoa cansada, ela está tão cansada de lutar,
que ela diz assim, seria bom eu morrer, que aí acaba todo o sofrimento. Nós não podemos falar isso. Nós precisamos cumprir os nossos dias aqui na terra. E nós viveremos e não morreremos e veremos a bondade do Senhor em nossas vidas. Aleluia! Ele estava vazio e não recebeu uma palavra nova do Senhor. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, se tiver alguém aqui numa condição assim, cansado espiritualmente por causa das lutas, em nome de Jesus, hoje você vai pedir, Senhor, me renova, me fortalece, eu preciso, porque eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir a tua direção. E não tem ninguém aqui que não alcance isso. O diabo quer colocar na cabeça da pessoa que ela é uma coitadinha, como colocou aqui na cabeça de Elias, que ele era um coitado, que ele estava sozinho, estava desprezado. Depois de uma grande vitória, a pessoa tem uma grande vitória, dá um testemunho, aí o diabo vem. Não ouça a voz de Satanás. O diabo é mentiroso, é o pai da mentira. E eu quero que você fique com essa palavra nessa noite. Porque o Senhor, Ele trouxe essa palavra para mim. Eu estou falando de algo, irmãos, que eu vivi. Eu cheguei num momento de exaustão que eu estava esquecendo das coisas. Eu não sabia, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, eu faço isso, eu faço aquilo. O cansaço. Mas Deus tem uma palavra. Ele já disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Isaías 28, 12. Então agora vem a palavra, vem o bálsamo. Ao qual disse, este é o descanso. Dai descanso ao cansado. O desejo do Senhor é que os cansados entrem no descanso dele. E o descanso do Senhor é a comunhão com Jesus, com a palavra, com o Espírito Santo. Onde nós vemos isso? Marta e Maria. Marta estava flagelada, sobrecarregada. E Maria estava descansada aos pés do Senhor. Eu não estou dizendo que a pessoa tem que ficar à toa, sem fazer nada. Porque Deus diz também, preguiçoso vai aprender com a formiga. Pastor, eu ouvi essa palavra, agora eu vou descansar. E descanse em casa, e aí quem está na casa morre de trabalhar. Deus vai cobrar. Porque você podia ajudar e não está ajudando. Não, eu vou descansar. E deixa o outro morrendo? Não é assim não. Dividir as cargas. Nós vamos para a palavra tem resposta para tudo, irmãos. E a palavra não tem respaldo para quem quer fazer coisa errada. Jó, capítulo 29, versículo 20. A minha honra se renova em mim. E o meu arco se revigora na minha mão. Deus vai te renovar nesta noite. Aleluia. Deus vai nos renovar nesta noite e vai nos revigorar. 1 Crônicas 29, versículo 12. Tanto riquezas como honra vem de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Está escrito na palavra. Senhor, está escrito que o Senhor tem força e poder. Na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. E nesta noite eu me aproprio pela fé da força que vem do Senhor. Eu vou sair daqui nessa noite revigorada. Eu tenho muitas coisas para resolver durante a semana, mas eu não estou sozinha. Eu tenho a força do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, na minha mente, no meu coração, na minha vida. Aleluia. Se coloque de pé, que eu quero ler os últimos versículos aqui nessa noite para a sua vida. E eles sairão deste altar com a vida
e com o poder do Espírito Santo de Deus. Se você receber, em nome do Senhor Jesus Cristo, a palavra que Ele tem, ela vai funcionar. E ela vai operar pelo poder que há nela. A palavra é uma semente. A vida está na semente. A semente, ela é lançada na terra. A terra é boa, acolhe. E a vida que tem naquela semente vai germinar, vai brotar e vai frutificar. Então eu recebo a palavra que é uma semente na terra do meu coração. Ela vai fazer um efeito na minha vida. Aleluia. Isaías 40, versículos 29 a 31. Levanta a sua mão. Em nome de Jesus, que eu vou profetizar a palavra. Aleluia. Você não sabe, você não ouviu. O eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa e não se fadiga. Não há esquadrinhação do seu entendimento. Ele é grande. O Senhor, o eterno, todo-poderoso. Ele não se cansa, ele não se fadiga. Ele é grande, ele é a fonte de força. Ele é a fonte de ânimo. Ele é a fonte de sabedoria. Ele é a fonte de poder. Ele é a fonte de vigor. Alabaxorecandarai. Dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Aleluia. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor, mais os que confiam no Senhor, mais os que têm comunhão com o Senhor, renovarão as suas forças. Aleluia. Você confia nele, então receba renovo de força para a sua vida hoje. Aleluia. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Aleluia. Você pode voar, você pode correr, você pode andar. Em qualquer que seja a situação na sua vida, tem força e tem vigor para você. Aleluia. Feche os seus olhos. Aleluia. Nós vamos orar. Nós vamos falar com Deus. E aqui, irmãos, está a chave do descanso. John Wesley foi um grande avivalista e ele morreu com 88 anos. E aos 82 anos, ele continuava trabalhando, escrevendo, pregando, ministrando. E perguntaram para ele se ele não se cansava. E ele disse: olha, eu não me canso. Eu não me canso de trabalhar, eu não me canso de escrever, eu não me canso de ministrar, eu não me canso de pregar. Por quê? Eu não me preocupo com o dia de amanhã. Aqui está a chave. Lançando sobre ele as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado. Irmão, creia que Deus cuida. Creia que Deus cuida. Aleluia. Quando nós nos preocupamos, irmãos, isso é um sinal de orgulho nosso. Porque nós não estamos acreditando que Deus faz. Nós vamos orar. A oração do cansado, que quer força em Deus. Nós vamos fazer essa oração todos juntos. Depois, se você quiser, eu passo para o seu e-mail. Feche os olhos, levante uma das suas mãos. Esse momento é muito importante. Espírito Santo, nós estamos orando. Isso aqui não é algo que estamos fazendo simplesmente por fazer, para terminar uma ministração, mas para recebermos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Já recebemos pela palavra. E agora nós queremos falar contigo. Diga: Senhor Jesus, desacelere as batidas do meu coração.
acalmando a minha mente e me trazendo paz para eu tomar as decisões que dependem de mim. Senhor Jesus, em meio às confusões do dia a dia, dê-me tranquilidade para agir corretamente e não ser tomado pela agitação que vem para tirar a minha paz e me afastar de ti. Ajuda-me a esvaziar a minha mente de toda preocupação e relaxar para conhecer o poder restaurador da tua palavra e do teu descanso. Senhor, acalma os meus passos, para que eu possa perceber que no meio do incessante trabalho, dos ruídos, das pressões, das lutas, dos cansaços, dos desalentos, a tua presença é constante na minha vida, no meu coração. Aleluia. Mais uma declaração. Senhor Jesus, obrigada por me ensinar a descansar em meio às tempestades, assim como o Senhor fez diante de todos os ventos, do ruído do mar, da força das águas. O Senhor estava em descanso. E nesta noite, eu recebo esta capacidade que vem de ti, em nome de Jesus. Obrigada por teu cuidado e por agir em minha vida. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor.